Sobre a jurisdição, faremos um breve histórico e também irei falar sobre as três teorias. Historicamente, temos a evolução, começando no absolutismo, onde o poder do rei era total. Seguindo em frente, temos a Revolução Francesa, onde já começam a haver a defesa das liberdades individuais. Mais adiante, o Estado Liberal de Direito, com os princípios da legalidade, a tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, e a aplicação da lei indistintamente, desvinculação ao caso concreto, chamada isonomia formal. Vou falar das três teorias. A primeira, teoria de Tiovenda, diz que a jurisdição impõe a concretude da lei. Juiz positivista. A atividade do juiz é meramente declaratória. A segunda teoria, de Carnelucci, diz que o magistrado torna com a sentença concreta uma norma que era geral e abstrata. E por fim, a terceira teoria é posicionamento atual sobre a jurisdição. Essa é a que nos apresenta a doutrina, na figura de Ada Pellegrini Grinover, que diz: jurisdição é uma função do Estado. Temos a seguinte fórmula: utilizando a lei, juntamente com a Constituição Federal, e mais as peculiaridades do caso concreto, o magistrado diz o direito. Bom, eu vou falar sobre os escopos da jurisdição. Nós temos três escopos que seriam os objetivos. O primeiro seria o jurídico, que tem o objetivo de realizar a vontade da lei, ou seja, realizar o direito justo através do processo analisando o caso. Nós teremos o segundo, que é o social, que consiste em promover o bem comum com a pacificação, com justiça, pela eliminação do conflito, além de incentivar a consciência dos direitos próprios e o respeito alheio. Temos o terceiro, que é o político, que é aquele pelo qual o Estado busca a afirmação do seu poder, além de incentivar a participação democrática, que são a ação popular, a ação coletiva, a presença dos leigos nos jurados, e também a preservação do valor da liberdade. Com a tutela das liberdades públicas, por meio dos remédios constitucionais, que são as tutelas dos direitos fundamentais. Vou falar também sobre as características da jurisdição. Bom, a jurisdição pode ser entendida como função do Estado destinado à função imperativa, substitutiva e com ânimo de definitividade de conflitos intersubjetivos, e exercida mediante a atuação de direito em casos concretos. E para mais fácil compreender o conceito da jurisdição, é importante o esclarecimento das suas características, isto é, aqueles elementos que permitem distinguir a jurisdição de outras funções exercidas pelo Estado, e de maneira ampla de quaisquer outras atividades relevantes para o direito. São características da jurisdição: substitutividade, que a vontade do juiz substitui a vontade das partes litigantes na solução do conflito. A imparcialidade, que decorre do princípio do juiz natural. O juiz age em nome do Estado, devendo ser um terceiro imparcial na solução do conflito. Caso as partes litigantes entendam que o magistrado não será imparcial no seu julgamento, poderão opor exceção do impedimento, artigo 134 do Código de Processo Civil, ou suspeição, artigo 135 do CPC. Temos a inércia. A jurisdição é inerte, ou seja, o juiz deve ser provocado, não podendo agir de ofício. Temos a definitividade. A decisão judicial, depois de transitar em julgado, é definitiva, indiscutível e imutável, exceção da ação revisional de alimentos. E temos a lide. Lide é um conflito de interesses qualificados por uma pretensão resistida. A jurisdição é formada por alguns princípios fundamentais. O princípio da investidura significa que a jurisdição só será exercida por que tenham sido regularmente investidos na autoridade de juiz. O princípio da territorialidade, também conhecido como princípio da aderência ao território, corresponde à limitação da própria soberania nacional ao território do país. A jurisdição pressupõe o território em que ela é exercida. Os magistrados só têm autoridade nos limites territoriais do Estado. Além disso, como os juízes são muitos no mesmo país, distribuídos em comarcas, seções judiciárias,
Também se interfere daí que cada juiz só exerce a sua autoridade nos limites do território sujeito por lei à sua jurisdição. Assim, por exemplo, o STF, o STJ, exerce a jurisdição sobre todo o país. O Tribunal de Justiça de cada Estado-membro sobre o território desse. Atos fora do território em que o juiz exerce a jurisdição depende da cooperação do juiz do lugar, ou seja, que é a carta pregatória, a rogatória. O princípio da indelegabilidade, que é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições. A Constituição fixa as atribuições do Poder Judiciário e não pode a lei, nem muito menos alguma deliberação dos próprios membros deste alterar a distribuição feita naquele nível jurídico positivo superior. Assim, não pode o juiz transferir a outrem a competência para conhecer dos processos de sua competência. Continuando aí o princípio da inevitabilidade. A jurisdição ela é inevitável, ou seja, as partes não podem evitar que sobre elas se exerça a autoridade judicial. A situação das partes perante o juiz é de sujeição. Elas estão atreladas a ele ali e o que ele decidir, elas têm que se submeter. Da inafastabilidade. O acesso à justiça, em que a Constituição garante a necessária tutela estatal aos conflitos ocorrentes na vida em sociedade. Está expresso no artigo 5º da Constituição, inciso 35, que diz o seguinte, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Desta forma, então, que a Constituição garante que qualquer pessoa tenha acesso ao Poder Judiciário. A garantia dos magistrados, com que eu vou falar, é a irredutibilidade dos vencimentos. Ela quer dizer que não há incidência de quaisquer tributos sobre os vencimentos dos juízes. Está baseada na Constituição Federal, no artigo 95, inciso 3º. Eu vou falar sobre a organização judiciária. Então, cabe à organização judiciária estabelecer normas sobre a constituição dos órgãos encarregados pelo exercício da jurisdição. Ela deve estabelecer normas sobre a administração da justiça. Dentro da organização judiciária, eu vou falar sobre a magistratura. A magistratura é um conjunto de juízes togados, que eles devem ser imparciais. Os magistrados, eles possuem garantias propriamente ditas. Essas garantias se destinam a tutelar a sua independência, inclusive perante a outros órgãos do judiciário. A primeira garantia dos magistrados que eu vou falar é a vitaliciedade. A vitaliciedade quer dizer que o juiz só pode perder o cargo por sentença judiciária, conforme o artigo 95, inciso 1 da Constituição Federal. A vitaliciedade ela se difere da estabilidade do funcionário público, porque o funcionário público ele pode perder o seu cargo através de sentença judiciária, mas também através de processo administrativo. A vitaliciedade vai começar a valer para o juiz após 2 anos de exercício do seu cargo, porque no período de 2 anos ele estará em estágio probatório e ele vai se adequar ao tribunal que ele está vinculado, caso ele venha a perder o cargo. A segunda garantia dos magistrados, com que eu vou falar, é a inamovibilidade. A inamovibilidade significa que nenhum juiz vai ser removido de um lugar para o outro sem o seu consentimento. Isso está disposto na Constituição Federal, no artigo 95, inciso 2º. Seguindo a jurisdição, nós temos todos os tribunais que organizam o nosso judiciário. Começamos pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros, sendo 2 câmaras, cada uma delas com 5 ministros, sendo o presidente, o 11º ministro. Tem suas atribuições, o STF tem as suas atribuições todas enunciadas no artigo 102 da nossa Constituição. São nomeados pelo presidente após aprovação do Senado Federal. Devem ter notório saber jurídico e conduta ilibada. Logo abaixo do STF nós temos o Supremo Tribunal de Justiça, composto por 33 ministros, tendo todas as suas atribuições elencadas no artigo 104 da Constituição. Depois temos o Tribunal Superior do Trabalho, artigo 111-A,
da Constituição também tem no seu enunciado todas as atribuições desse tribunal. É composto por 27 ministros e responsável por todas as lides trabalhistas. Temos ainda o Tribunal Regional Eleitoral, composto por 7 desembargadores, 12 desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes estaduais, 2 advogados que são nomeados pelo Presidente da República a partir de uma lista sextupla, um desembargador do Tribunal Regional Federal. O Tribunal Superior Eleitoral é composto por 7 ministros, sendo 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 advogados nomeados pelo Presidente da República, a partir da lista sextupla realizada pelo STF. O Tribunal Superior Eleitoral tem suas atribuições elencadas no artigo 119 da Constituição Brasileira. Temos ainda o Ministério Público Estadual, o Ministério Público da União, formado pelo Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, e o Ministério Público Militar, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado e a Procuradoria dos Municípios. Não esqueça, para governador, Jesus Ferreira, para presidente, Pietro.